Eu sou o canal Ecoando Virtudes Bíblicas e te convido a viajar comigo nas páginas das Escrituras Sagradas, onde estamos descobrindo lindas histórias sobre as mulheres da Bíblia. Suas histórias, suas culturas, o tempo em que viveram e tirando lições de vidas empolgantes para a aplicação diária. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, porque assim estará junto conosco levando mais longe a mensagem do Evangelho de Cristo e ajudando mais mulheres a encontrar virtudes bíblicas. Aproveite e compartilhe com suas amigas. E comente como você está sendo abençoada através dessas mulheres que deixaram para nós exemplos a serem seguidos ou abandonados. Fique até o fim e seja abençoado. E vamos à nossa história. Tamar. Justiça em meio à vergonha. A mulher esquecida pela justiça. Entre as páginas mais surpreendentes da Bíblia, encontramos a história de uma mulher chamada Tamar. Ela não era uma profetisa, nem uma rainha, tampouco realizou grandes feitos em batalha. Mas sua história foi registrada com detalhes em Gênesis 38, num capítulo que, à primeira vista, parece destoar do restante da narrativa sobre José. No entanto, ali está uma das mais ousadas e corajosas mulheres da genealogia de Jesus. Uma mulher que enfrentou o abandono, a injustiça e o preconceito, e que, por sua perseverança, foi honrada por Deus. Tamar era uma mulher cananeia, que se casou com Er, o primogênito de Judá, filho de Jacó. Desde o início, a vida lhe reservou desafios. Perdeu seu primeiro marido por causa da maldade dele. Depois sofreu com o egoísmo do segundo, e foi esquecida quando lhe foi prometido o terceiro. O tempo passou, mas ninguém cumpriu a palavra dada a ela. No silêncio da espera, Tamar viu sua dignidade ser negligenciada. O que essa mulher fez, então, foi chocante para muitos. Mas também carregado de sentido profético e de fé. Ela se disfarçou, enfrentou os riscos da humilhação pública e se posicionou diante de Judá, o patriarca da tribo da qual viria o Messias. E ao fim da história, ela não foi punida, mas reconhecida como mais justa que ele. Esta história não é sobre escândalo, mas sobre restauração. Não é sobre imoralidade, mas sobre uma justiça que brota da coragem de uma mulher ferida, mas decidida. Vamos mergulhar nesta jornada de dor, engano, ousadia e honra. A trajetória de Tamar. Uma noiva em terras estranhas. Tamar entrou na história de Israel ao se casar com Er, o filho mais velho de Judá. Ela era uma mulher estrangeira, provavelmente cananeia, e sua união com um dos filhos de Jacó já mostra que Deus sempre trabalhou além das fronteiras culturais. No entanto, sua nova vida como esposa não começou com bênçãos. A Bíblia diz que Er era um homem mau aos olhos do Senhor, e por isso Deus tirou-lhe a vida. Gênesis capítulo 38, versículo 7. A jovem Tamar se viu viúva cedo demais. Na cultura da época, existia o costume do levirato, em que o irmão do falecido se casava com a viúva para gerar descendentes em nome do irmão morto. Judá, cumprindo esse costume, deu a Tamar seu segundo filho, Onã. Mas Onã, sabendo que o filho não seria considerado seu, recusou-se a cumprir o dever. Ele usava Tamar apenas para seu próprio prazer, evitando a gravidez. Esse egoísmo irritou o Senhor, que também tirou-lhe a vida. Tamar agora era viúva pela segunda vez, sem filhos, e colocada em uma situação extremamente vulnerável. Judá, temendo perder também seu terceiro filho, Selá, decidiu adiar o cumprimento da promessa. Ele pediu que Tamar voltasse para a casa de seu pai e esperasse até que Selá fosse mais velho. Mas no fundo, ele não pretendia entregá-lo a ela. Era mais fácil culpar Tamar pelas tragédias do que enxergar a maldade de seus próprios filhos. A partir desse ponto, a história poderia ter sido apenas mais uma narrativa de abandono. Uma mulher marcada por luto e desonra, isolada em sua dor. No entanto, Tamar não desaparece das páginas sagradas. Ela observa, espera e percebe que foi enganada, e decide que não será esquecida. Seu silêncio não era de passividade, mas de observação. Ela não se revoltou de imediato, mas não aceitou o esquecimento.
Tamar sabia que sua dignidade e futuro dependiam de uma atitude. A promessa feita por Judá era uma dívida, e ela estava determinada a cobrar. É notável como a Bíblia não silencia sobre a dor das mulheres. Mesmo em histórias difíceis como esta, Deus registra com fidelidade a injustiça sofrida. Tamar representa aquelas que esperam e veem as promessas sendo ignoradas, mas também representa aquelas que no tempo certo se levantam. A mulher esquecida pela justiça se tornaria em breve um símbolo de fé, honra e coragem. E mesmo que a história comece em tristeza, Deus ainda escreveria um novo final para ela. A espera frustrada e o engano de Judá. O tempo passou, e Tamar continuava esperando por Selá, como Judá havia prometido. Ela permaneceu na casa de seu pai, vivendo como uma viúva, privada de novos relacionamentos, marcada por perdas e desilusões. O luto ainda pesava sobre ela, mas o que doía mais era o abandono. A promessa feita não foi cumprida. Selá cresceu, mas não lhe foi dado como marido. Judá se calou fingindo esquecer, e Tamar foi deixada à margem da história. Para uma mulher naquela época, não ter um marido ou filhos era uma condição de grande vulnerabilidade. Tamar não podia tomar decisões sozinha, nem reconstruir sua vida com liberdade. Tudo dependia da palavra e da honra de Judá, que preferiu proteger seus interesses e reputação. Talvez temesse perder outro filho, ou quem sabe, julgasse Tamar como culpada por suas perdas. O fato é que a justiça lhe foi negada. Foi nesse cenário de frustração que algo inusitado aconteceu. A esposa de Judá morreu. Após o luto, ele viajou para Tímna, para tosquear suas ovelhas, um costume que envolvia celebração e negócios. Tamar soube da viagem e percebeu que aquele seria o momento decisivo. Ela entendeu que nada mudaria se permanecesse calada. Era hora de agir. Tomando uma decisão ousada, Tamar trocou suas vestes de viúva por um véu e se sentou à entrada de Enaim, no caminho para Tímna. Disfarçada como prostituta cultual, ela se apresentou diante de Judá. O patriarca não a reconheceu e negociou com ela, prometendo um cabrito em troca da relação. Como garantia, Tamar pediu o selo, o cordão e o cajado de Judá, objetos pessoais que confirmariam sua identidade. Essa atitude, embora polêmica, foi estratégica. Ela não buscava prazer ou escândalo, mas justiça. Não era apenas uma mulher disfarçada. Era uma mulher determinada a garantir sua herança. Tamar sabia o risco, mas também sabia que não podia depender mais das promessas dos outros. Ela decidiu lutar por aquilo que lhe era de direito. Depois do encontro, Judá voltou ao seu caminho. Quando enviou o cabrito para pagar a prostituta, ela já havia desaparecido. Ele ficou sem seus objetos e sem saber que havia engravidado a própria nora. Para ele, foi apenas um engano passageiro. Para Tamar, foi o início de uma reviravolta. A cultura poderia julgá-la, mas Deus conhecia seu coração. O que parecia desonra era, na verdade, um ato de resistência. Tamar se recusou a ser vítima da negligência e se posicionou. Sua espera terminou, não da forma tradicional, mas com uma atitude que mudaria o rumo de sua vida. Lições de vida. Às vezes, a justiça dos homens falha, mas Deus não ignora os que são injustiçados. Há momentos em que a fé exige ação ousada. A espera tem um limite, e Deus honra aqueles que confiam e se levantam com sabedoria. O disfarce e a verdade revelada. Meses se passaram desde o encontro de Tamar com Judá. Ela voltou a usar as vestes de viúva e permaneceu em sua casa. Silenciosa, mas agora carregava dentro de si não apenas um segredo, mas 2 vidas. Tamar engravidou de gêmeos. A notícia logo se espalhou. E a resposta da sociedade não foi misericordiosa. Quando Judá soube que Tamar, sua nora, estava grávida, ficou indignado. Sem saber que ele mesmo era o pai, ordenou que ela fosse queimada, um castigo cruel e extremo. O patriarca, que havia falhado como protetor e juiz, agora assumia o papel de acusador. Ele se apressou em julgar sem investigar, uma atitude que espelha muitos erros humanos.
Mas Tamar, com serenidade e sabedoria, fez o que precisava ser feito. Ela enviou a Judá os objetos que ele havia deixado como garantia: o selo, o cordão e o cajado. Junto, mandou uma mensagem simples, mas impactante: do homem a quem pertencem estes objetos, eu estou grávida. Gênesis capítulo 38, versículo 25. Era o momento da verdade. Diante daquela revelação, Judá não teve como negar. Reconheceu os objetos, mas, mais importante, reconheceu sua própria falha. E então, proferiu palavras poderosas: ela é mais justa do que eu. Essas palavras selaram não apenas o reconhecimento da paternidade, mas também uma virada espiritual. Judá viu sua própria hipocrisia. Tamar, em vez de se vingar ou expor Judá publicamente, deixou que os próprios fatos falassem por si. Sua dignidade foi restaurada não pela força de uma acusação, mas pela verdade. Deus usou aquela situação improvável para trazer à tona o que estava oculto e para despertar arrependimento em Judá. Esse capítulo da história mostra como Deus trabalha com justiça, mesmo em meio ao caos. Tamar foi vista como pecadora, mas Deus a via como uma mulher corajosa. Ela não agiu por paixão ou rebeldia, mas por um desejo legítimo de ser honrada e ter descendência, conforme o direito da época. A revelação não apenas libertou Tamar da vergonha, mas também despertou Judá para uma nova consciência. A partir dali, sua postura mudou. Deus estava restaurando não só uma mulher ferida, mas também um homem endurecido. Lições de vida. A verdade sempre vem à tona no tempo certo. Deus pode usar até nossas falhas para nos confrontar e transformar. O justo pode ser mal interpretado, mas será vindicado por Deus. O reconhecimento de Judá e a restauração de Tamar. Após a revelação, Judá não apenas reconheceu a paternidade, mas silenciou toda a condenação contra Tamar. A justiça finalmente foi feita. Ele não a tomou como esposa, mas também não a humilhou. Respeitou sua posição e a sociedade foi obrigada a reconhecer a verdade. A mulher que seria queimada foi agora protegida. Tamar deu à luz 2 filhos, Pérez e Zerá. O nascimento deles é narrado com detalhes, incluindo o episódio curioso do cordão vermelho que foi amarrado na mão do primeiro a sair. Mas no fim, foi Pérez quem nasceu primeiro. E dele viria uma linhagem gloriosa. Deus estava escrevendo uma nova história através dessa mulher esquecida. Pérez se tornou ancestral direto de Davi, o rei segundo o coração de Deus. E séculos depois, o nome de Tamar apareceria na genealogia de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 3. Uma mulher cananeia, viúva, enganada, mas justa, inserida na linhagem do Salvador do mundo. Isso não é acaso. É graça. A restauração de Tamar não foi apenas social ou emocional, mas espiritual. Ela foi honrada por sua coragem, lembrada por sua justiça e reconhecida por seu papel fundamental no plano divino. Deus não a apagou por causa do método incomum, mas a exaltou por sua intenção reta. Essa história mostra como Deus valoriza o coração mais do que as aparências. Enquanto muitos poderiam ter se escandalizado com a atitude de Tamar, Deus viu sua fé e sua disposição de lutar pela promessa. Ele a levantou como um sinal de que até as histórias quebradas podem gerar heranças eternas. Judá, por sua vez, também foi transformado. Depois desse episódio, ele se tornou um homem mais íntegro. Quando enfrentou José no Egito, foi ele quem se ofereceu como escravo no lugar de seu irmão Benjamim. Um sinal claro de arrependimento e mudança. A lição aprendida com Tamar o marcou profundamente. A mulher que parecia descartável se tornou instrumento da justiça de Deus. E sua história, longe de ser esquecida, foi registrada para sempre nas Escrituras. Ela nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode usar uma mulher ferida para gerar promessas. Lições de vida. Deus honra os que são fiéis, mesmo em tempos de vergonha e injustiça. A restauração verdadeira alcança até aqueles que foram julgados e esquecidos.
Nada é em vão quando confiamos em Deus. Ele transforma a dor em legado. A linhagem da promessa, de Tamar ao Messias. Com o nascimento de Pérez e Zerá, Tamar selou sua vitória silenciosa. Ela não precisou de vingança, apenas de justiça. E a justiça de Deus veio com honra dobrada. A Bíblia não narra mais detalhes sobre sua vida após o nascimento dos filhos, mas seu legado continua ecoando por gerações. A genealogia de Mateus, no Novo Testamento, traz algo surpreendente: o nome de Tamar entre os antepassados de Jesus. Poucas mulheres são citadas ali, e todas têm histórias marcadas por dor e redenção. Tamar é uma delas. Seu nome está entre os que pavimentaram o caminho para a vinda do Salvador. Isso mostra que Deus não usa apenas os puros aos olhos da sociedade. Ele usa os disponíveis, os feridos, os ousados. Tamar não nasceu em Israel, mas foi enxertada no plano divino por sua fé e determinação. Onde os homens viam escândalo, Deus via propósito. Seu filho Pérez deu origem a uma linhagem de líderes, guerreiros e reis. E séculos depois, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nasceu dessa mesma linhagem. Tamar foi mãe de uma geração que mudaria o curso da história da humanidade. A mulher que foi usada, esquecida e acusada se tornou uma ancestral de esperança. Sua história fala às mulheres de todas as épocas. Você pode ter sido rejeitada, injustiçada ou desvalorizada, mas Deus conhece o seu valor. E Ele pode escrever um novo capítulo com o que restou. Tamar nos ensina que Deus vê além das aparências. Ele honra a motivação pura, mesmo em caminhos improváveis. E Ele não se envergonha de incluir em sua história aqueles que o mundo tentou apagar. Sua vida é prova de que não importa como começa a caminhada, importa como Deus termina. E quando Deus termina, Ele sempre transforma a dor em propósito e a vergonha em honra. Lições de vida. Deus pode usar sua história, mesmo se ela começou com dor. Você é lembrado não pelo que passou, mas pelo que Deus gerou através de você. Ninguém está fora do alcance do plano redentor de Deus. Oração final. Senhor, obrigado por registrar nas Escrituras histórias como a de Tamar, histórias de dor, injustiça, coragem e redenção. Hoje, aprendemos que Tu vês cada lágrima derramada, cada promessa esquecida, cada silêncio sofrido. Ensina-nos a confiar em Ti mesmo quando tudo parece perdido. Dá-nos a fé de Tamar, a coragem de nos levantarmos, a sabedoria de esperar o Teu tempo. Ajuda-nos a não depender das promessas falhas dos homens, mas da fidelidade do Teu caráter. Que, como Tamar, possamos gerar frutos mesmo depois de tempos de desonra. Restaura a dignidade daqueles que foram desprezados. Levanta aqueles que foram injustiçados. E que cada mulher, homem ou jovem que se identifica com essa história, sinta agora o toque da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.